Boa noite, irmãos. Estamos aqui dando início a mais um dos nossos cultos semanais de estudo bíblico, louvor, adoração ao nosso Deus. Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, que esteja em paz com a sua família, com saúde. Quero te convidar para nós já aproveitarmos esses primeiros momentos desse culto aqui para orar. Vamos orar e entregar para o nosso Deus as nossas preocupações, as nossas angústias, a nossa gratidão também por tudo que Ele tem feito por nós, porque Ele tem cuidado de nós. Enfim, tudo que tiver no nosso coração, que nós tivermos agora aquela vontade de conversar com o nosso Deus, de contar para Ele. Vamos aproveitar então esse minutinho de oração agora. Você aí na sua casa, eu aqui na minha. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Eu quero aproveitar agora esse início de culto para refazer um convite que eu fiz para você na semana passada. Na semana passada eu falei sobre um musical que vai acontecer lá na nossa igreja esse fim de semana e agora eu quero relembrar. Não esqueça, sábado, dia 21, às 19 horas, o musical Vivo Está na PIB de Cascadura. Esse grupo que vai cantar é um grupo que tem mais ou menos umas 100 vozes, 100 coristas, é um grande coro de amigos que se reúne todos os anos para fazer um musical, mais ou menos na época da Páscoa. A Páscoa já passou algumas semanas, mas ainda está valendo. Afinal de contas, a mensagem da vinda de Jesus, a mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, deve ser pregada durante todo o ano, não só na Páscoa. Não é? E é sobre isso que fala esse musical. É evangelístico, então leve visitantes, leve familiares, leve seus vizinhos, todo mundo que gosta de música e que pode ser atingido pela mensagem musical deve estar lá nesse dia. Musical Vivo Está, 21 de maio, sábado, na PIB de Cascadura. Não deixe de ir, você vai gostar. E para te provar que você vai gostar, eu já vou deixar um pedacinho dele no final desse culto. Uma parte desse musical e você vai ver, você já vai se emocionar com essa música e pode ter certeza que vai se emocionar com tantas outras e com a maravilhosa história que é contada através desse musical. A história da vinda do nosso Jesus aqui na terra, do seu ministério, da morte e da ressurreição. Não deixe de ir. Tá bom? É uma grande oportunidade que nós cristãos temos de levar outras pessoas a conhecerem também essa mensagem. Tá bom? Então nós te aguardamos lá. Vamos então agora dar continuidade ao nosso culto, fazendo uma leitura bíblica que está lá em Romanos, no capítulo 8. Vamos ler juntos? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por causa do sangue
estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida. Porque estou em Cristo, debaixo da lei na vida. Agora já não há mais condenação. Porque estou em Cristo, na sombra do seu perdão. Agora já sou livre, a morte é vencida. Porque estou em Cristo, debaixo da lei na vida. Aleluia! É maravilhoso cantar que agora não há mais condenação. A morte é vencida, porque estamos livres, salvos em Cristo Jesus. Só Ele é digno da nossa glória, do louvor, da nossa adoração. E é isso que nós vamos cantar no próximo cântico. Digno de glória, digno de louvor. Ao que é digno de receber essa glória é que nós levantamos as nossas mãos, adoramos e engrandecemos. Antes de cantar, eu quero ler mais uma leitura bíblica com os irmãos, lá no Salmo 96. Vamos ler juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Palmas! Levante as suas mãos para o alto. Tu és Senhor maravilhoso, digno de receber todo louvor. Aleluia! Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia!
Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo você nesse momento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Talvez você esteja me assistindo pela sua TV, pelo seu computador ou pelo seu celular nesse momento. E é um prazer estar com você aí. Talvez você não esteja me assistindo na quarta-feira, quando esse culto é lançado no nosso canal do YouTube, mas esteja me assistindo na quinta, na sexta. Acaba que o advento da internet e o movimento que tivemos que fazer por conta da pandemia nos permite estarmos juntos, mesmo distantes, estarmos juntos mesmo com esse afastamento espacial e temporal que existe entre eu e você agora, nesse exato momento. Mas estamos aqui juntos, estamos aqui para adorar o nome do Senhor, estamos aqui para refletir sobre a palavra dele. E é um prazer estar com você aí, agora, onde você está. E eu espero em Deus que você possa estar recebendo essa mensagem e que o Senhor possa estar agregando a você o seu Santo Espírito nesse momento. E que juntos nós possamos refletir sobre a palavra do Senhor. Bem, como os irmãos sabem, temos trabalhado no mês de maio, o mês da família, o tema Compaixão se aprende em casa. Na última oportunidade que estive aqui com os irmãos, falei sobre a figura paterna. Falei quanto a figura paterna é uma figura importante para a estrutura familiar. Falei o quanto, infelizmente, muitas vezes a figura paterna pode sacrificar seus filhos ou até mesmo estar tomando deles não só tempo, mas também trazendo para eles maldição através de seu pecado, através do pecado dos pais, através da irresponsabilidade dos pais. No caso, falei sobre Davi e Absalão, e Davi e o filho no ventre de Betseba, mulher de Urias. Falei também sobre o sacrifício dos filhos na figura de Abraão, uma figura que nós fizemos uma pequena movimentação no texto para entender que a figura paterna é fundamental para a estrutura familiar. E hoje nós vamos continuar falando sobre família. Vamos continuar falando sobre uma figura muito importante para a família. Vamos, na verdade, falar sobre uma figura cujo qual eu sou, você também é e sempre seremos. Hoje nós vamos entender que compaixão se aprende em casa na perspectiva dos filhos. Eu sou filho, sempre serei filho. Todos nós somos filhos. Somos filhos de Deus. Somos filhos daqueles que Deus escolheu para serem nossos pais. Então aprendemos entender a nossa figura e o nosso papel de filho na perspectiva familiar é muito interessante, porque é na figura de filho onde nós nos colocamos naqueles que são os alunos, aqueles que aprendem, aqueles que observam, mas aqueles que também desenvolvem e começam a exercer suas primeiras responsabilidades como pessoas. E é muito interessante pensarmos sobre filhos e pensarmos sobre compaixão, porque exatamente esse é o ponto principal do nosso tema. Aprender compaixão, quando falamos sobre ser filhos, é aprender com nossos pais, é aprender com aqueles que nos criam, é aprender desde o nosso berço a importância da compaixão para as nossas vidas. E seria impossível falar sobre a figura do filho, falar sobre filho, sem mencionar Jesus. Seria impossível falar sobre filho sem ir às Escrituras Sagradas e pensar e refletir, na verdade, sobre a parábola de um filho, sobre o ensinamento de um filho sobre outro filho. Para quem ficou confuso, eu estou falando de quando Jesus fala sobre a parábola do filho pródigo. Entender o texto de Lucas 15, principalmente ali a partir do verso 11, onde se encontra a parábola do filho pródigo, é fundamental para pensarmos sobre compaixão, para refletirmos sobre a compaixão de Deus nas nossas vidas. E o primeiro texto que eu vou estar lendo é o verso 11 do capítulo 15. O texto vai estar sendo projetado, um texto muito conhecido, um versículo curtinho, mas é o versículo que já dá início ao nosso tema. Porque Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O nosso primeiro ponto, onde a gente
consegue pensar e refletir sobre a parábola do filho pródigo é que muitas vezes, como filhos, nós não entendemos a compaixão. Muitas vezes, como filhos, nós ainda não aprendemos com os nossos pais o que é ter compaixão. Nós ainda não entendemos ou não precisamos ter ou exercer o papel da compaixão. A compaixão se aprende em casa, quer dizer que nós não nascemos com compaixão. Quer dizer que a compaixão é passada para nós por aqueles que aprenderam ou aqueles que foram afetados por ela em algum momento. Então, como filhos, entender a compaixão às vezes pode ser um processo de crescimento. Mas esse processo de crescimento pode levar um certo tempo, dependendo da perspectiva. E pensando no nosso texto, o verso 12, ele fala sobre um filho que ainda não sabe muito bem o que é ter compaixão, nem mesmo de si e da sua família. O verso 12, que também está sendo projetado na tela agora, vai estar dizendo o seguinte: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eu acho muito interessante, porque quando nós pensamos sobre esse pedido inusitado do filho pródigo de sua herança, muitas vezes nós não colocamos o peso certo nessa palavra. Porque, afinal de contas, se nós pararmos para refletir aqui, não existe herança de pai vivo. Então, quando o filho solicita ao seu pai a sua herança e decide sair da casa de seu pai, decide pedir a ele tudo aquilo que ele tinha direito como filho, todo aquilo que ele tinha direito como herdeiro, em outras palavras, ele está dizendo ao seu pai: Pai, eu gostaria, ou eu preferia, ou eu me importaria mais que o Senhor estivesse morto nesse momento e só me entregasse aquilo que me é de direito como seu filho. Eu preferia que nesse momento o Senhor não estivesse mais aqui e o Senhor só me concedesse os bens materiais que o Senhor conquistou e eu tenho como direito, como herdeiro dessa herança. Entender isso, irmãos, é importante para nós, porque muitas vezes nós não entendemos a compaixão como figura de filhos. Muitas vezes nós não entendemos e não aprendemos com nossos pais o que é realmente ter compaixão dos nossos pais, ter compaixão por aqueles que tanto nos sacrificam por nós, daqueles que tanto nos trazem e nos abençoam e nos concedem a possibilidade de estarmos vivos, nos concedem a possibilidade de aprendermos todos os dias. E aqui na figura do filho mais novo, nós vamos mais à frente também falar sobre o filho mais velho, mas nós temos uma figura, um agente, que simplesmente decide que preferia que seu pai estivesse morto, que preferia que seu pai não estivesse ali, que se importava mais com aquilo que ele receberia com a morte do pai. Eu faço até um paralelo aqui muito interessante, os irmãos me permitam a possibilidade de estar fazendo isso, mas um dos contos da cultura pop que nós temos hoje, uma das histórias mais famosas vinda das terras do Walt Disney é o Rei Leão. E eu me lembro que em uma das passagens do filme, em um dos momentos do filme específico, nós temos o príncipe Simba, que é o filho do rei, pensando como seria a sua vida a partir do momento que ele se tornasse rei. Pensando como ele seria um grande, um poderoso rei quando ele assumisse o trono no lugar de seu pai. E eu acho muito interessante, eu trouxe justamente essa reflexão, esse tema e esse filme para reflexão, porque possivelmente o Simba, quando pensa como seria incrível ser rei, ele não conjecturava, ele não conseguia imaginar que para ele se tornar rei do reino de seu pai precisaria estar morto. E é justamente isso que vai acontecer no filme, alerta de spoiler aqui, mas o Rei Leão já é uma obra consagrada que
ninguém recebe mais spoiler desse tipo de filme. Mas brincadeiras à parte, citações à parte, muitas vezes nós, como filhos, pensamos somente em nós mesmos e não temos compaixão dos nossos próprios pais. Muitas vezes não exercemos a compaixão que aprendemos com os nossos pais diante dos nossos pais. Muitas vezes, como filhos, não conseguimos entender que a herança que temos dos nossos pais é tudo aquilo que eles passam para nós com sabedoria. E assim nós continuamos, e talvez fazendo um último paralelo aqui com a obra da ficção, muitas vezes nós não entendemos ou não percebemos que a falta de compaixão com nossos pais e a falta de compaixão ou a falta de utilizar a compaixão que nossos pais nos ensinaram faz com que nós, como filhos, comecemos a traçar um caminho que vai nos levar diretamente à perdição. No filme em questão, o filho se perde em meio à floresta e, na verdade, é considerado morto muito tempo. Porém, aqui no texto, no verso 14 até o verso 16, o filho também estava perdido, pois, afinal de contas, muitas coisas aconteceram, mas nós vamos ler o texto primeiro e depois vamos comentar sobre ele. O texto vai dizer o seguinte: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém dava-lhe nada. É muito interessante pensarmos nessa perspectiva, irmãos, porque muitas vezes, quando não exercemos a compaixão que aprendemos com nossos pais, como filhos, nós nos perdemos em meio a um mundo que não tem compaixão. Nós aprendemos compaixão em casa e, infelizmente, a compaixão está em falta no mundo. Então, se nós não nos importamos em aprender sobre essa compaixão, a exercer essa compaixão, ela não vai ser exercida sobre nós no mundo que jaz no maligno. Aqui, na parábola do filho pródigo, nós conseguimos entender, nós conseguimos perceber o quanto a falta de sabedoria desse rapaz fez com que ele simplesmente consumisse tudo aquilo que ele tomou de seu pai, toda a sua herança o texto não deixa tão claro, mas possivelmente em festas, possivelmente de uma maneira totalmente descontrolada. E dessa forma nós conseguimos entender e compreender que ele se torna alguém que estava no auge, mas infelizmente, por conta da sua falta de sabedoria, ele se perde e cai. É interessante, eu adendo aqui, um jovem que possivelmente era judeu, pois afinal de contas quem contava a parábola era um jovem judeu, o nosso pai, o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, que vai trabalhar com porcos, um animal impuro aos judeus. E esse animal impuro, na verdade, já fazia inveja àquele rapaz, pois afinal de contas ele estava sendo melhor tratado, já que ele tinha as alfarrobeiras para comer e aquele rapaz nem isso. Muitas vezes nós não conseguimos perceber e entender que quando nós nos afastamos dos ensinamentos de nossos pais, quando nós não exercemos bem o nosso papel de filhos, nós nos tornamos pessoas perdidas, pessoas que se perdem em meio às nossas decisões, em meio aos nossos pecados, em meio às nossas vontades propriamente ditas. Como disse na última oportunidade, muitas vezes os filhos pagam pelo pecado dos pais, mas muitas vezes o pecado dos filhos é não receber a sabedoria dos pais. E essa sabedoria que nos falta, às vezes, como filhos, ou que não queremos receber no nosso papel de filhos, é aquela que pode nos direcionar e salvar as nossas vidas em muitos momentos.
Mas já caminhando para o final da nossa conversa aqui, da nossa reflexão, por fim, a última lição que os dois filhos, e eu falei que nós falaríamos sobre o filho mais velho, vão aprender é que a compaixão dos pais sempre vai estar disposta e disponível a ser derramada sobre seus filhos. Para não ler o texto inteiro, eu separei somente o verso 31 e o 32, são os dois últimos versículos da parábola, mas nós vamos comentar todo o resultado dela. Os irmãos sabem bem, esse texto é muito conhecido, mas o texto projetado vai dizer o seguinte: disse o pai ao filho, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Nós conseguimos, irmãos, nesses dois últimos versículos do capítulo, nesse finalzinho da parábola, e nós sabemos muito bem que antes disso, nós temos uma grande demonstração de compaixão do pai para com esse filho, pois ele decide voltar à fazenda do pai, pedir perdão a ele, na verdade com o coração intencionado de se tornar um empregado de seu pai, mas como a representação do nosso Pai Celestial que derrama sobre nós compaixão todos os dias, esse pai recebe seu filho com uma grande festa. E o texto que eu leio é uma fala dele ao seu filho mais velho que o questiona por que celebrar a volta daquele que havia gastado toda a sua herança, aquele que havia entristecido tanto seu pai, e porque esse filho que estava ali sempre não recebia uma festa como a de seu irmão. E esse pai explica que aquele menino estava perdido e foi reencontrado. Nós conseguimos entender, irmãos, aqui, e aí nós chegamos ao ponto central, na verdade, o ponto principal da parábola do filho pródigo e o ponto principal da nossa conversa dessa noite, que é o ponto que eu gostaria que você guardasse em seu coração, é que, como filhos, nós precisamos não só aprender com nossos pais o que é compaixão, mas nós precisamos receber essa compaixão deles e precisamos aplicar essa compaixão naqueles que estão diante de nós. Nós, como filhos de Deus, recebemos todos os dias compaixão do nosso Pai Celestial. Nós aprendemos na nossa casa, que são as nossas orações, que são a nossa relação com Ele, ao que é ter compaixão, pois Ele teve compaixão de nós na cruz do Calvário. E nós precisamos aplicar essa compaixão aos outros. Precisamos levar essa compaixão aos outros. Compaixão se aprende em casa. Então, como filhos, precisamos aprender com o nosso Pai que está no céu, que está nos céus, sobre compaixão, sobre a compaixão dele, e levar essa compaixão aos nossos irmãos que ainda estão perdidos, como esse filho pródigo, que infelizmente se perdeu em uma terra muito distante, mas que podem ser encontrados para podermos juntos, diferente do irmão mais velho, celebrar a compaixão de nosso Pai por eles. Então, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, então agora nós estamos aqui encerrando o nosso culto, deixando só mais alguns recadinhos para você. No sábado à tarde, as nossas mensageiras estão realizando o pré-congresso delas, lá no templo da nossa igreja. Se você pode ajudar em alguma coisa, é só procurar a irmã Maria Lúcia ou a irmã Juliana e elas vão te dar todos os detalhes. À noite, ainda no sábado, é o musical, que eu já falei lá no início do culto, Vivo Está, musical evangelístico. Traga seus visitantes, seus vizinhos, seus amigos, sua família. Não deixe de participar dessa data tão importante, festiva, para a nossa igreja. No domingo, nós ainda estamos enfatizando os temas de interesse da família. O nosso mês de maio é mês da família. Então, domingo que vem, dia 22, vai ser a vez de focar nos jovens e adolescentes. Participe, chegue cedo, participe da EBD, depois do culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Então,
Boa noite, bom descanso, bom restante de semana e até lá.